Olá, gente boa! Hoje nós vamos tratar de uma história aqui instigante, uma história emocionante, uma história tida como de inspiração mesmo para todos nós. Nós vamos tratar desse assunto aqui, uma pessoa que passou por uma experiência terrível, né, de ter um câncer e que conseguiu superar esse trauma, essa doença, e hoje está bem, está aqui para contar a sua história para nós. Então esse é o assunto do Papo Dinâmico que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos entrevistar a professora Ana Kelly Souto, né, e também o seu esposo, que é médico, patologista, professor da UFG, né, e que está aqui conosco também para tratar do mesmo assunto, da abordagem que nós vamos fazer aqui em relação à experiência pessoal que a professora Ana Kelly passou, ela que é filósofa. Então, seja bem-vinda aqui, professora Ana Kelly, boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui no Papo Dinâmico da PUC TV. Ok, e o doutor Sebastião Alves Pinto, obrigado pela presença, doutor, seja bem-vindo ao nosso Papo Dinâmico. Muito obrigado pela oportunidade, o convite. É sempre um prazer poder falar de saúde num país que necessita tanto de atenção à saúde pública. Ok, Ana, como se deu, né, o início dessa jornada, aí, dessa experiência de ter passado por essa doença e depois superado? Como é que foi o início, pelo menos? Bom, o início foi que eu tinha planos de passar um ano nos Estados Unidos, ia fazer uma disciplina, fazer o doutorado sanduíche, fazer uma disciplina lá, ficaria fora. Eu fiquei uma semana em um retiro espiritual em Itapecerica da Serra, no Mosteiro Beneditino, e quando eu cheguei, em fevereiro, fui fazer exames, porque ficaria um ano fora do país, comecei a organizar. E quando eu fiz o exame, encontrei lá esse diagnóstico de câncer de mama. E aí a vida toda ficou suspensa e tratei de cuidar e toda a vida vai para o rodapé, digamos assim, as prioridades mudam da noite para o dia. Pois é, eu fiquei sabendo que você estava dirigindo, me parece, pela BR-153, quando seu esposo te ligou para dar a notícia terrível. Como é que foi isso? Para você já conta no seu livro, mas para o doutor Sebastião, como é que foi essa experiência, ter que dizer para a própria esposa que ela estava com câncer? É uma história extraordinária, né? A história dela, assim, complementa a minha formação técnico-científica e a minha formação humanística. Porque fazer diagnóstico é o que eu preparei a vida toda. Eu fiquei 27 anos na universidade estudando, né, na minha formação, e fui para o mercado de trabalho para fazer diagnóstico de câncer, principalmente. E nessa jornada que ela ia ficar fora, combinamos que ela ia fazer um check-up, meu filho também, porque tratar fora do país é difícil. E eu estou cansado de fazer diagnóstico em pessoas que vão viajar daqui a 3 dias. Ela programou, foi fazer, encontrou o nódulo, e aí o doutor que fez o diagnóstico na ultrassom me ligou e disse, olha, eu estou preocupado com esse nódulo, vou biopsiar. Eu falei, então biopsia. Ele fez a biópsia e colocou o material no frasco. Quando ela chegou para me entregar o material, eu já sabia que era câncer. E aí esperamos, né, 24 horas, processou tal, e ela muito angustiada, no outro dia me ligou para saber qual era o diagnóstico. E a gente tem sempre a coisa assim, não, procure o seu médico, mas ela, minha mulher, minha consorte, a que convive todos os dias, dirigindo, perguntou, e aí, qual o diagnóstico? Eu falei, é câncer. Aí ela, mesmo, é certeza? Eu falei, combinado, é certeza. Tô indo para casa. Eu falei, tô indo também. E aí, assim, isso me surpreendeu, né, pela capacidade vital, pela capacidade de absorção, pela capacidade de metabolização, porque a gente que mexe com doença, com saúde, sabemos que a primeira reação do paciente é a negação. E nesse momento ela já enfrentou, abraçou o diagnóstico e disse, vamos vencer e vamos fazer. E aí o resultado está aí, hoje 2 anos e meio totalmente superado. Pois é, você conta, né, que
depois que fez a quimioterapia, você teve que cortar o cabelo, quer dizer, o cabelo estava caindo, então você resolveu rapar o cabelo, aí seu filho e seu esposo raparam o seu cabelo. Foi. E depois, como é que foi? Aí eles também raparam o cabelo deles, foi isso? Foi tão interessante, Daniel, e assim, eu sou tão grata por nesse momento poder contar com a família, porque tem uma touca que congela os cabelos e dá para segurar um pouco. É bem cansativo, porque tem que começar antes, ficar durante, depois, e no final das contas, no meu caso, não segurava. Foi até procissão de domingo de Ramos, aqui da paróquia universitária, eu coloquei um rabo baixo assim, e uma pessoa segurou assim um tufo de cabelo e falou, que é isso? Falei, não, esse negócio não está funcionando. Cheguei em casa assim, decidida. Falei, vamos. Falei, meu marido estava dormindo, que era domingo. Falei, Lucas, vamos procurar um lugar que eu vou cortar esse cabelo agora. E ele, não, eu vou com você. E achei bonitinho, porque ele é muito jovem. Ele falou assim, eu vou com você, calma que eu vou com você. Aí eu já estava organizando, ele falou assim, peraí, mas aqui em casa tem maquininha de cortar o cabelo. Vamos fazer aqui? Domingo é difícil. Vamos. A hora que eu dei uma acalmada um pouco, mamãe, mas esse assunto é um assunto de família. Vamos chamar o papai? E os dois que cortaram, e depois eles cortaram o cabelo dele, e foi assim, foi uma leveza, foi uma libertação cortar o cabelo. Digamos assim, esse sentimento de estar sendo apoiado, Nossa. de essa solidariedade, principalmente das pessoas mais próximas, isso é fundamental também para a recuperação? Nossa, né? É imprescindível. Eu tenho muito gosto por ficar sozinha, assim, durante a quimioterapia, em vários momentos eu gostava de ficar sozinha, fazendo as minhas orações, prestando atenção em mim, mas ficar o tempo todo, eu penso que não tem como, assim, a pessoa deve ser muito mais difícil. E nesse ponto eu tive uma ajuda incondicional do meu marido, do meu filho, minha família toda, mas os dois que convivem de forma mais próxima, né? Meu filho chegava a deitar comigo na cama para fazer a químio. Então, eu penso que você saber que quando você chega em casa tem alguém te esperando, que vai preparar uma comida. Eu fico pensando nas outras pessoas que eventualmente... Você cita estatísticas no seu livro. O seu livro, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar, de que para cada 6 homens, né, cuja esposa tem uma doença grave, como um câncer, por exemplo, eles abandonam a esposa. Durante ou depois, em relação às mulheres, né? 6 vezes mais homens fazem isso do que as mulheres. E então, assim, imagino que numa situação dessa deve ser difícil demais para a pessoa que, na hora que ela mais precisa, ela é abandonada pela pessoa que ela mais gosta, mais ama, né? Porque o câncer acaba levando, assim, algumas coisas, no caso do câncer de mama, que define a mulher ser mulher. A mama, os cabelos, a sobrancelha, os cílios, tudo cai. Então, ela vai sendo despida da vaidade. Então, assim, ela vai perdendo essa condição feminina, assim, estética, né? Então, ter o apoio da família é imprescindível. Sem dúvida, sem dúvida. E para o senhor, como é que foi, doutor Sebastião, essa experiência? Um aprendizado extraordinário. Sempre vi o diagnóstico do lado de cá. Assim, eu trabalho com isso há 25 anos, né? E sou especialista em mama. Então, eu faço esse diagnóstico aproximadamente 20 vezes por dia. E essa frialdade, né, de você fazer o diagnóstico, entrega o diagnóstico e a paciente vai tratar. E aí, eu gosto tanto de câncer de mama que eu levei para casa. E levei a experiência. Ela mesma disse, né, o câncer que você colocou em mim, ela cita no livro. Então, assim, agora é engraçado, mas não foi. Ela fala que foi num momento de fragilidade, foi naquele momento assim de muita angústia que ela mas ainda bem que eu pude colocar, né, o diagnóstico no momento correto, porque aí teve a possibilidade de tratamento, tudo a tempo, a hora, tudo. Então, para mim foi um negócio muito interessante, porque aí eu vivenciei plenamente, completou a minha formação médica assistindo exatamente isso. Como é o primeiro instante, o metabolismo, né, de endogendrar essa mudança extraordinária, radical que vai acontecer na vida. E aí, assim, no primeiro momento, alguém com quem eu conversei disse, não, fique tranquilo, isso está resolvido, hoje resolvemos. Os 6 próximos meses não serão fáceis, mas a vida vai continuar. E outra pessoa me disse, isso é uma chance de reprogramação.
Então essas duas coisas ficaram muito claras na minha cabeça e hoje eu uso muito isso com aquelas pacientes que vão até o laboratório ou que me procuram para discutir alguma coisa. Eu sempre uso essa mesma máxima que foi usada comigo. Uma outra coisa importante dessa questão do apoio, do apreço e tal, né, assim, a minha consorte, a minha companheira há 30 anos, pessoa, né, com quem eu aprendo muito, né, e aí você vê ela fragilizada, né, passando por aqueles momentos difíceis, sem os cabelos, nós mudamos até o nome. Né, nós colocamos um nome carinhoso. Isso não pode contar na televisão. Nós colocamos um nome carinhoso, né, porque aí ela inchou muito o rosto durante a quimioterapia. Uma mulher que nunca tinha tomado um corticoide para nada, fazia uma dose brutal do corticoide, fazia a quimioterapia, né, edemaciada e tal, e com a cabeça toda rapada, sem supercílio, sem nada. Então a gente colocou o nome nela de Cutão, que é aqueles frangões, né, que você cria dentro de casa e tal. Fica totalmente pelado. Então a gente curtiu muito com ela durante esse tempo que ela ficou careca. Então não era naquele. Esse é o apoio familiar que eu tinha. Daqui a pouco nós vamos mostrar o livro, né, com essa foto dela sem cabelo. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. E aí vamos ver como é que ela passou por esse processo, significando, dando sentido à vida, apesar de toda essa dificuldade por que passava. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de filosofia no câncer. Câncer mesmo, aquela doença terrível, né? E é possível, doutora professora Ana Kellen, filosofia no câncer? Como é que é isso? Como é que você aborda isso, assim, filosofia no câncer? Porque poderia ser filosofia do câncer, mas não, é filosofia no câncer. Qual é o sentido dessa expressão, filosofia no câncer? Então, a escolha do título, é sempre difícil escolher um título, né? Mas o meu editor ainda ficou ponderando se deveria ter filosofia no título do livro. Eu falei, mas eu não teria contado essa história sem filosofia. É o único viés que eu sei avaliar alguma coisa, né? E eu sempre tive essa perspectiva de que filosofia só faz sentido se for pensando a vida prática. Então, filosofia no câncer é porque foram os pensamentos que eu fui construindo e desenvolvendo neste período, né? Quando eu tive o diagnóstico, nós tínhamos acabado de sair da pandemia. Até uma reflexão que eu faço é, quando é que começa a doença? Quando o corpo está saudável e passa a ser um corpo doente? Quando é que eu deixo de ser doente e passo a ser saudável? Quando eu recebo o papel dizendo, né, o exame dizendo, vocês têm X doença e depois o oposto, quando é que eu fiquei? Então, assim, uma questão interessante é que esse câncer me parece que foi gestado ali no período da pandemia, porque eu identifiquei em fevereiro, março de 2022. Então, essa é uma questão, né, que eu destaco no livro, qual é a condição? Que nós somos saudáveis e nós estamos doentes. Então, comece por aí. Filosofia no câncer é possível sim, porque eu fui investigando esses diversos elementos. Desculpa interromper, mas assim, começou com a ideia de que a notícia do câncer é associada à ideia de morte também. Com certeza. A pessoa que é diagnosticada com câncer, imediatamente ela já pensa, vou morrer, é isso? Pensa. E aí passa a pensar de forma mais... Porque todo mundo vai morrer. Na verdade, a morte é um destino natural de todos os seres vivos, né? E do ser humano também. Mas parece que a notícia do câncer, ela diverte a gente. Opa, você é mortal, você vai morrer. E aí você passa a pensar mais seriamente no sentido da vida. Com certeza. Até a palavra, houve um tempo que as pessoas cuspiam antes de falar a palavra câncer, né? Aquela doença. O tempo passou e as pessoas não fazem isso exatamente, mas hoje existe um padrão que as pessoas usam para se referir ao câncer, que é paciente de CA. CA, uma palavra tão pequena, câncer, por que tem que abreviar? De novo, uma nova forma de pular a palavra verdadeira, né, que dá nome à doença. Então, a gente foge disso. Somos efêmeros, é o fato, mas tentamos burlar, nem que seja sem falar sobre a nossa efemeridade. E o câncer te coloca na cara, né, esse momento, essa possibilidade.
Porque, na verdade, a morte ela é uma realidade. Então, só que diante de um fato inusitado, como um câncer, e mesmo outras situações que, na verdade, a gente corre risco de vida constantemente na vida, a gente nem sabe, às vezes nem percebe, né? E o certo é que a gente deveria levar mais a sério a vida, independentemente de ter uma doença ou não, né? Com certeza, mas é uma questão meio prática, assim, né? Lembrando Aristóteles, né? A ética para ele é de ordem prática, né? Então não dá para ensinar, porque você tem que viver. E parece que essa finitude da vida, claro que nós poderíamos aprender lendo o meu livro de filosofia no câncer, né? Para não esperar chegar essa hora. Mas normalmente você sabe, mas você não toma uma atitude perante isso, né? Então só realmente quando você é colocado em xeque que isso vem à tona mesmo. Sebastião, ele fala uma coisa engraçada, né? Sobre essa finitude. Uma coisa, Daniel, que eu observei muito, é que falam muito, né, que durante a Idade Média, as pessoas, naquele tempo obscurantista, quando a pessoa tinha uma doença, atribuía a castigo de Deus, questões sobrenaturais. Hoje mudou, mas as pessoas continuam colocando um tribunal do paciente, sabe? Você tem câncer, mas então você tem uma questão genética? Não, então você não se alimentava bem, não fazia atividade física. Não, então tinha mágoa no coração. O paciente é colocado num tribunal, quer saber o que é que ele fez para ter. Sempre uma causa moral. Sempre uma causa moral. Alguma coisa você deixou de fazer, afinal de contas, né? E o Sebastião fala que todo mundo teria câncer uma vez na vida, a não ser que morresse antes de outra coisa, né? Porque é natural, assim. Então, e daí eu não estou dizendo para não ter cuidado com a saúde. Tem um capítulo aí do livro que eu até digo, para ficar doente tem que ter muita saúde. Porque o paciente não é paciente no sentido de ficar lá parado, né? Você tem que agir, você tem que ir atrás, então você tem que estar com a saúde a melhor possível para poder combater a doença. Então nós cuidamos da nossa saúde não é para blindar e não ficar doente. Doente nós vamos ficar em algum momento de alguma coisa, né? E o câncer calhou de acontecer comigo. Pois essa experiência que o senhor tem de muitos pacientes diagnosticados com câncer ou com doença grave, a reação dos pacientes, de modo geral, foi similar à da Ana ou a da Ana foi um caso único? A vivência particular, né, como profissional de saúde que faço o diagnóstico, é assim, extremamente variável, né? Existem pessoas que recebem a notícia e desinteressam completamente pela possibilidade de ter uma recuperação. Existem pessoas que recebem o diagnóstico e se dispõem a enfrentá-lo, né, rigidamente, com toda a dignidade, com toda a disponibilidade de usar a terapêutica necessária. Então, a experiência que eu tive com ela, talvez pela questão religiosa, né, pela questão de formação científica, filosófica, tenha tido uma facilidade do metabolismo. Houve uma aceitabilidade muito grande e, assim, de minha parte, houve um depósito de confiança naquilo que eu dizia, né? E como a gente trabalha com câncer de mama frequentemente, hoje é uma doença totalmente... A gente cura exatamente 75% de todos os tumores de câncer de mama atualmente. Então a tecnologia está muito favorável a isso. E o dela era um tumor inicial e ela acreditou muito nisso. Então houve uma entrega muito grande ao que a gente dizia. Foi até preciso eu dizer, olha, eu não sou o seu médico, eu sou só o seu marido. O seu médico é o Dr. Leandro, é ele que vai te orientar, vai cuidar e tal. Portanto, a única coisa que eu prescrevi durante o tratamento foi um dia ela teve uma infecção urinária pós-quimioterapia no final de semana e o Leandro estava viajando, eu receitei alguma coisa para alívio imediato, mas não interferi, não dei uma opinião, do jeito que ele recomendou, foi o que nós fizemos. Pois é, professora Ana Kelly, por que escrever um livro dessa experiência, principalmente considerando que cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra, como dizia o Saint-Exupéry, e você diz no seu livro? É verdade.
Olha, quando eu tive o diagnóstico, nós tínhamos acabado de passar a pandemia, e quando eu me lembrava dos 2 anos da pandemia, parece que ficou um borrão na minha cabeça, eu não consegui me lembrar muito do que aconteceu. E o Tião até me incentivou, falou, registra, escreve. E eu fiquei meio assim, e eu abri um Word lá e comecei a escrever, porque ele havia sugerido, mas também eu não queria correr o risco de esquecer. Não que eu quisesse ficar remoendo, mas eu queria pensar aquela coisa ali depois, em algum momento. E quando eu sentia vontade, tinha disposição, eu ia escrevendo no dia a dia. Mas primeiro eu comecei a achar que poderia ser muito piegas. Que tinha coisa na primeira escrita nesse diário, que às vezes tinha só aquele choreira lá, né? Só muita lamentação às vezes. Coisas muito, assim. Depois eu comecei a achar que não tinha nada que eu pudesse dizer que alguém já não tivesse dito. Mas comecei a ser chamada para falar, assim, participei de um podcast do lugar que eu fiz, do instituto que eu fiz a quimioterapia, e aí as pessoas começaram a me chamar para outras coisas, para falar. Então talvez E aí eu revisitei esses escritos e fui revisitando para cada coisa que me convidavam. E foi muito... Se o livro vai ajudar alguém, eu não sei, mas para mim foi bastante terapêutico, sabe? Porque ao reviver aquilo e tentar pensar e refletir, eu fui ressignificando e aprofundando algumas coisas que fizeram muito sentido para mim do ponto de vista filosófico, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista existencial, espiritual. Então, talvez possa ajudar alguém também, mas me fez muito bem essa revisitar e ressignificar. Vamos fazer o seguinte, o doutor Sebastião quer falar também, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos e vamos justamente focar nessa questão da ressignificação, tá bom? Já a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de filosofia no câncer com a professora Ana Kelly e seu esposo, médico, doutor Sebastião, médico patologista. E nós estamos tratando aqui justamente da experiência particular vivenciada pela professora Ana Kelly, né, que é ela que teve câncer de mama, mas que escreveu um livro sobre essa experiência que traz para nós muitas intuições importantes que podem servir aí de referência para quem passa por uma experiência, não só do câncer, mas de alguma dificuldade muito séria na vida. De repente esse livro também possa ser inspirador para você, né, a experiência dela. Então, você falava da ressignificação. Eu vi que você recorreu a vários autores de filosofia, né? Santo Agostinho, especialmente. Parece que o retiro que você fez lá em São Paulo foi justamente sobre Santo Agostinho, né? Que trabalha justamente, não sei, mas parece que você focou bem ali naquela obra do Santo Agostinho de Magistro, né? Que fala do conhecimento de si mesmo, do conhecimento do Cristo interior, do Cristo que está dentro da gente. Então foi um mergulho em si mesmo, que essa passagem que você teve, essa travessia que você fala, a travessia do câncer, lhe fez despertar. Você fala que depois do câncer você ganhou um bônus de vida, né? E vai usar esse bônus de vida justamente para se conhecer e tal. Mas você fala de Santo Agostinho, mas você cita também o Sócrates, né, que também fala de conheça-te a ti mesmo. E aí você citou ainda há pouco Aristóteles, mas tem vários outros autores que você fala da alteridade. Eu achei interessante essa experiência da sua fragilidade, né, ser uma fortaleza para você, porque através da sua fragilidade você despertava empatia nos outros. Sim. Como é que é isso? Explica isso para nós. Olha, para quem não acredita, nada é milagre. Para quem acredita, parece que os milagres estão o tempo todo assim. Quando eu estava para começar a fazer a quimioterapia, nós fomos almoçar num domingo em um restaurante aqui em Goiânia e eu vi uma mulher, e ela não me viu, só eu a vi. Ela estava absolutamente careca e almoçando lá. E ela assumiu a carequice da quimioterapia, estava cara inchada, né? E eu olhei aquilo e falei, nossa, ela está forte, ela está bem. Ela não tem ideia, gostaria de saber quem era aquela mulher, porque ela me passou muita força. Simplesmente por estar lá num domingo e vivendo a vida dela e enfrentando. Eu acho que de alguma maneira eu quis fazer daquela maneira. E assim, comecei a partir dessa experiência e dessa mulher lá, essa questão da alteridade e uma irmandade surge. Hoje, todas as vezes que eu vejo uma mulher em qualquer lugar
careca, que eu espero não errar uma hora, né? Que algumas cortam por moda, né? Mas que eu acho que eu vou lá, me apresento e digo que se ela precisar de alguma coisa, porque é uma espécie de sororidade, de alteridade, porque estamos Pois juntas. Essa questão da sororidade também é muito importante, que você fala isso muito bem, né? Das mulheres se unirem, né? Justamente para se apoiar e também sensibilizar, digamos, o sexo masculino também, os maridos, os companheiros, Nossa, eu acho uma a colaborar tristeza também. aquela ideia de que mulher odeia mulheres, que mulheres... isso, se existiu algum dia, tem que parar de existir. O meu referencial é Maria, que é jovem. Imagina uma menina que sai e vai ajudar uma prima mais velha. Se é difícil locomover hoje, imagina naquele... Então, essa é uma visão de mulher que eu imagino que nós devemos ser uma para com as outras. Então, no detalhe do câncer de mama, eu penso que essa sororidade tem acontecido cada vez mais. E o livro está me mostrando muito isso. Outras mulheres vão se aproximando e vai criando uma espécie de irmandade das carecas. O doutor Sebastião ia falar alguma coisa sobre também esse processo de significação, ressignificação da vida. Era justamente esse detalhe que ela acabou de comentar, que foi abordado no bloco anterior. Quando eu disse a ela que ela devia anotar esses pensamentos, essas frases, essa vivência e talvez fizesse um livro, era justamente para mostrar para as pessoas comuns, para aquela mulher mais simples, né, a mulher que não tem acesso a todas essas informações, porque no caso dela, ela amparada, teve a melhor equipe, o melhor tempo, né, tudo da melhor qualidade, toda a assistência possível. E quando a gente vai conversar com essa paciente que recebeu o diagnóstico de câncer, fica parecendo que é um discurso assim... programático, né, que você está pronto para falar aquilo, que você fala mais do mesmo o tempo todo. O paciente fica até meio desconfiado. Então, quando ela fala da sua experiência individual, né, que ela transporta isso, sendo uma mulher culta, uma mulher lúcida, com uma propriedade linguística fenomenal, né, e ela conta isso de verdade, conta que há vida mesmo nesse desafio, nesta dificuldade. Então, eu acho que isso é o que ressignifica, né? E para ela foi muito interessante porque hoje é uma outra mulher. Uma mulher de uma dinâmica muito maior, de uma dimensão muito maior, de uma compreensão extraordinária. Então, acho assim, foi um benefício o câncer, apesar de toda a tragédia que é, né? Perfeito. Aí, você usa no seu livro, vou mostrar o livro aqui, né? Eu acho que o pessoal já printou aí a tela, tá aí o livro, Filosofia no Câncer. Esta obra conta, então, essa experiência que ela teve. E nesta obra aqui, você fala da experiência mística que você teve, justamente dos momentos de maior fragilidade, quando você fez quimioterapia, né? Você teve um momento que você teria visto o seu pai, que já havia falecido, e depois, outro momento, a experiência com o próprio Cristo, né? E que você acha que é uma experiência mística, mas algum médico... Algum médico... Disse que era alucinação. Eu não coloquei no livro, porque eu não queria expor, mas você leu e percebeu, né? Disse que era alucinação. Aqui? Afinal de contas, era uma experiência mística mesmo, e porque era ou era alucinação? Não, você vai pegar qualquer coisa e começar a fazer um check, uma investigação científica, pouca coisa sobra, assim, né? Eu estava realmente sob efeito de corticoide, né? Uma dose muito alta, mas outras pessoas, que eu até coloco no livro, também passam por efeitos de corticoide. E eu me lembro de acompanhar um paciente que a televisão vinha em cima dele para cair, uma outra que eu cito aí, que via vacas voando no quarto, né? E na pior noite da minha vida, assim, a pior noite da minha vida, o pior dia da minha vida, sem dúvida, foi aquela quinta noite, mais ou menos, depois da primeira quimioterapia. Que eu não sei o que aconteceu. Para mim, eu estava na antessala da loucura, da morte, eu não sabia o que ia acontecer. E eu não conseguia nem rezar de forma mecânica, nada. Então, eu coloquei o Frei Gilson para rezar sozinho lá no celular, assim, ficar rezando o terço sozinho lá, e eu fiquei tentando, sei lá o que, assim, não morrer, para ver o que ia acontecer, sem nem nenhuma cognição. E a noite passou, e eu não tive muita consciência daquilo. Depois, eu fui aqui na paróquia universitária me confessar, conversar
com o Padre Davi, inclusive. E eu estou lá, sentada na salinha embaixo, no subsolo da paróquia, e conversando com ele um pouco isso. Eu acho que outro dia eu conversei com ele e falei, não me lembro disso. Falei assim, mas isso se deu na minha cabeça, assim. E aí ele diz assim, nossa, que interessante, por que você não tenta desenhar isso? E aí na minha frente estava Jesus misericordioso, aquela figura de Jesus misericordioso, né, saindo luz. E eu me lembrei da história de como é que aquela imagem foi construída. E aí eu falei, gente, é isso, eu vou tentar. Então eu desenhei da forma que eu consegui, que é horrorosa, liguei para uma amiga que é artista e dei todas as coordenadas, o máximo que eu pude. Claro que tem um limite entre o que eu vi, o que eu entendo, que é a técnica da pintura, que aquela luz é impossível ser representada, impossível. Acho que Agostinho faz todo sentido quando ele diz que Deus é uma luz, mas uma luz, não qualquer luz luminosa, muito mais. É uma luz que não tem... E esse quadro, que tem uma foto aí no livro, foi o resultado, que para mim é uma experiência mística, assim, com toda certeza. Junto da pior noite da minha vida, eu tive a coisa assim, mais significativa, que eu me senti mais acolhida, filha de Deus mesmo, assim. E a partir daquele dia eu tive uma confiança total que eu ficaria curada. Claro que eu continuei fazendo meu tratamento, eu sempre fui muito cuidadosa, da forma que me prescreviam eu fazia, mas eu fazia tudo que me mandava e o resto eu entregava nas mãos do nosso Pai e me senti muito, muito, muito acolhida, profundamente acolhida. Aqui no livro está em preto e branco. Então não dá para ver muito, né? Não dá para ver muito. No texto que eu recebi pelo WhatsApp, estava colorido, então estava melhor. Então não dá nem para mostrar aqui, que nosso telespectador não vai entender o que você está falando. E teve a experiência do pai também, né? Tive. Na sala que eu fazia, no quarto que eu fazia a quimioterapia, certa ocasião eu estava lá, nesses momentos que eu preferia ficar sozinha e meio que dormi. E acordei, vi uma pessoa sentada na cadeira e aí achei que fosse meu marido. E aí acordei, não tinha ninguém, perguntei para ele, ele falou, não fui aí não. Aí eu chamei a enfermeira, perguntei, alguém entrou no quarto? Não entrou. E entrou, tinha alguém no meu quarto. E assim, pelo perfil, assim, na minha cabeça foi meu pai. Eu nunca sonhei com meu pai. Então, assim, eu tive algumas experiências bem... O seu esposo acha que é alucinação. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos ver... Ele é o Padre Quevedo. Padre Quevedo. Padre Quevedo. Vamos ver se no próximo bloco a gente consegue tirar algumas intuições filosóficas e toda essa experiência, né, da Anna Kelly, essa experiência com a doença terrível do câncer. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, gente boa, de volta com o Papo Dinâmico, hoje falando sobre a filosofia no câncer, com a professora filósofa Anna Kelly Couto. Então, que intuições filosóficas você tira de toda essa experiência? Olha, são várias, mas sobretudo a questão da efemeridade, né? Bom, assim, quando a gente pega a mitologia... Achei legal você citar a mitologia e falar que os deuses têm inveja de nós, porque eles são eternos e nós somos efêmeros. Pois é, eu achei curioso isso, eu nunca tinha prestado atenção nessa vaidade, né? Sei lá, nesse entendimento dos deuses, não, porque Homero, né, teria citado, não sei se é Homero, Hesíodo. Sim. Mas, então, como é que é isso? Por causa porque se você tem a eternidade, é um certo desespero, porque você não vai viver um minuto com aquela intensidade, né? Porque a vida só vale muito, as experiências só valem muito porque elas são finitas. Se elas fossem se repetir eternamente, elas perderiam o valor, a sacralidade, né? Então, eu acho que do câncer a questão da efemeridade. Nós somos seres efêmeros e é isso que torna a vida tão saborosa, né? E uma coisa que me chama muita atenção é que se não fosse... O fogo simbolizado simboliza a técnica, né? Então, quando o fogo é dado à humanidade, né, de presente por um titã, né, simbolizando a técnica, no futuro essa técnica se torna a técnica que me possibilitou estar aqui, né,
conversando, estar viva. Se esse diagnóstico tivesse sido dado há 20, 30 anos, provavelmente eu não estaria aqui. Então, graças à técnica, né, graças à possibilidade da nossa razão, né, nosso dom, nosso intelecto, produzir conhecimento, eu estou aqui. E o que fazer com esse tempo bônus? Então, essa é uma ressignificação que eu entendo assim, eu coloco até no livro, né? A minha vida foi muito boa, não é que não foi boa, até aqui foi muito boa, mas eu comparo a uma compra no supermercado, né? Você vai lá, compra arroz, feijão, eu me casei, tive filho, estudei, fiz mestrado, nananã. E se não houvesse a possibilidade da graça de Deus e da ciência, eu já teria morrido. Então, o que eu vou fazer com esse tempo excedente, né? É uma dádiva e, por outro lado, também é dado, muito será cobrado. Então, eu tenho uma certa responsabilidade. Então, falar desse livro, falar a outras mulheres, é parte disso que foi mudado em mim. E vou continuar levando a minha vida. Do respeito também, que é a ética antecede a ontologia. A prática, a ética, né, antecede o ser. Tem alguma coisa assim que você tira daí algumas intuições importantes. Eu falo que essa forma de viver, né, ética, ela precede e eu pretendo que ela seja exposta assim na minha vida. Eu falo também de uma perspectiva assim, quando você não tem o diagnóstico do câncer, você leva uma vida meio de eclesiástico, a vida das vaidades. Tudo é vaidade sob o sol, né? O trabalho e vaidade não são coisas necessariamente ruins, efetivamente. É o trabalho, é a vida, né? A vida social. Então, essa vida do modo eclesiástico, com o diagnóstico do câncer, ela deixa de existir, né? E se não deixar de existir, deveria, porque esse não é o modo de vida que vai continuar levando. Depois tem um modo de vida, um jeito de viver, no estilo Jó. A vida é dura, do sofrimento, todo mundo passa por esses maus bocados, que é um pouco diferente, mas também muito triste, né? E uma terceira forma, que é a vida no modo, assim, cântico dos cânticos, que é o amor. A vida em comunhão com o outro, e aí a questão da ética e da alteridade, né? Então, ela caminha um pouco por aí. Ok, e em relação ao livro, onde os nossos telespectadores podem encontrar esse livro? Quem se interessar? Você pode comprar na livraria Palavrear, aqui do setor universitário, na editora Contato Comunicação e na Amazon. Ele está disponível também na versão do Kindle, para baixar automaticamente. Tá, você tem um perfil também nas redes sociais? Tem um perfil, Ana Kelly Souto, tem um canal no YouTube, Ana Kelly Souto, podem procurar lá. Ah, é? E o que mais? Sobre o doutorado, você está fazendo doutorado agora em Santo Agostinho. Isso. Eu tenho um doutorado em Ciências da Religião, que eu fiz aqui na PUC, estudei a pregação pela arte, um estudo da obra de Confalone como via pulchritudinis. Então, aquela paróquia, lá no setor Coimbra, paróquia São Judas Tadeu, eu analisei aqueles 3 afrescos, Nossa Senhora do Rosário, São Judas Tadeu e o Cristo. Então, foi minha pesquisa de doutorado em Ciências da Religião. E estou concluindo um doutorado em Filosofia na UFG, que eu estudo Agostinho de Hipona, a questão da beleza e da educação. E assim, Agostinho meio que atropelou, porque quando eu comecei a fazer o doutorado em Ciências da Religião, que é a pregação pela arte, um estudo da via pulchritudinis, né, que é a via da beleza, eu comecei a investigar o que era essa via da beleza na perspectiva católica. E nos documentos da igreja, pegando os vários papas, as várias encíclicas, as cartas direcionadas aos artistas, vendo qual era a visão da igreja sobre a obra de arte, eu comecei a pegar o que a igreja entendia por arte sacra, por beleza. E o referencial, a igreja não entende que a obra de arte tem um estilo, então não tem que ser renascentista, não tem um estilo, pode ser qualquer estilo, pode ser uma obra de arte de qualquer tempo. O que vai dizer se ela é ou não é a piedade, a beleza, e essa beleza é no sentido agostiniano, que tem a ver com a bondade, com a verdade, com a unidade. E aí foi a pesquisa do doutorado em filosofia em Agostinho de Hipona foi um desdobramento da pesquisa do doutorado em Ciências da Religião, investigando a questão da beleza do pulcro. Você leva essa questão da alteridade a certos
a extremos, digamos assim, como é que eu diria, universais. Tipo assim, o ateu, ele é um monólogo consigo mesmo. O panteísmo é um monólogo de Deus consigo mesmo. Isso. E o teísmo, que é a pessoa que acredita em Deus, é um diálogo, aí sim um diálogo de duas pessoas, do ser humano com Deus. Então há um diálogo, há uma alteridade aí, né? Há um outro aí nessa história. E como é que você explica isso? Porque você tira isso e não sei em que medida isso está relacionado com a ideia de que quando você foi fazer o retiro em São Paulo, você fala assim, tudo foi providencial, você não sabia que você tinha câncer. Não. Mas é como se tivesse sido uma preparação para você aceitar. Eu acho que foi. Eu nunca tinha feito um retiro câncer, na minha né? vida. Aí você fala, tudo foi providencial. Isso tem essa relação, porque o providencial também tem a ver com a questão da fé e da razão, que você fala lá, né? Que a fé, a razão sem a fé, ela não tem sentido, né? E como é que você relacionou tudo isso? Eu consegui fazer essa ligação do jeito que você pensou mesmo? Eu acho que sim. Você também é graduado em filosofia, né? E a primeira coisa que a gente aprende na faculdade de filosofia é que filosofia rompe com as explicações religiosas mitológicas, né? E aí você fica impregnado com aquilo. Quando traz o elemento da fé, igual a gente estudou na Federal, naqueles anos 90 lá, é onde a filosofia começa a degringolar, onde começa a perder rigor, perder força, né? Traz elementos da fé. E eu fiquei muito tempo nesse entendimento, nessa vertente, já sendo professora na universidade. E em algum momento isso começou a ser redefinido. E Agostinho entra isso muito forte, evidentemente, porque a fé em Agostinho, ela não embota a razão, ao contrário, ela estimula a razão. Sim. Então, assim, esse livro é muito isso. A fé no livro, aí, acho que não embota a razão, a reflexão filosófica, mas ao contrário, ela me estimula a fazer essas conexões todas. E a questão da alteridade, que eu cito Levinas, inclusive, é que na tentativa das pessoas serem solidárias, elas erram muito a mão. Acho que as pessoas não sabem o que dizer quando alguém tem uma doença grave, no meu caso, câncer, e usam frases prontas. Eu não sei de onde as pessoas tiram uma linguagem bélica para falar com alguém que está fazendo tratamento de câncer. Força guerreira, você vai vencer essa batalha, né? Você fala, meu Deus, força. E as pessoas que não venceram, não quiseram, não lutaram, aquelas frases são péssimas. Aposente o força guerreira, vai vencer essa batalha. O que dizer, então? Amor, cântico dos cânticos, acolha. Então, por isso eu cito Levinas. O Levinas faz em Totalidade e Infinito, ele fala sobre a alteridade de um modo tão lindo. Olha, não existe duas pessoas no mundo, ainda que sejam gêmeos univitelinos, com exatamente o mesmo rosto. E olha que o rosto, né, o fenótipo, o exterior, é o que tem de mais simples. Se nenhum rosto é igual ao outro, imagina, se eu faço uma máscara, por melhor que seja a minha intenção, e tento encaixá-la no seu rosto, vai sangrar, né? E imagina a nossa alma, a nossa psique, o nosso intelecto, o nosso espírito, como é diverso um do outro. Então, quando quiser acolher alguém, evite essas frases prontas, né? Fala que eu te entendo. Como você vai entender? É um universo de palavras e de linguagens que quando você... Observe como incomoda você ter um problema gravíssimo e um amigo diz, olha, me diz, você nem queria dizer, me diz o que foi, eu vou te entender. E aí você se expõe. Ah, que besteira, eu já passei por isso. Ah, como passou? Isso é único, né? Então, a alteridade entra muito aí nesse sentido. Ah, perfeito. Gente, infelizmente nosso tempo acabou, não dá para falar mais nada, passou rápido demais. Tinha muitas questões para falar aqui, olha o tanto que eu anotei aqui do livro, mas paciência, a gente tem que encerrar porque a vida tem que continuar. Então eu agradeço muito aqui, Dr. Sebastião Alves, muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, professora Ana Kelly, muito obrigado aí pelas colaborações que deram aos nossos telespectadores. Perguntas dinâmicas mesmo, obrigada. Tá, e para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.